Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a Lac Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso, a inscrição está... o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio, e além disso você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, vamos falar sobre probabilidade, gente. Probabilidade de um evento ocorrer. Professor, o que é isso? É um assunto muito recorrente em diversos concursos públicos, né? Muito raramente esse tópico não é cobrado nos concursos públicos. A grande maioria cobra-se esse assunto. E assim, detalhe, galera, é um assunto relativamente simples. Na verdade, a probabilidade ela tem dois momentos. Ela tem a parte básica, que é a parte mais simples dela, e tem o aprofundamento, que aí exige um conhecimento um pouco mais apurado. Então, nós vamos dividir a nossa aula em dois momentos. Vamos conhecer hoje a parte básica, né, que é necessário para que nós consigamos resolver depois a parte mais aprofundada, ok? Essa parte básica é mais de 50% das questões dos concursos públicos, galera. Por isso, muito importante. Vem comigo. Então, vamos lá, falando da probabilidade de ocorrer um determinado evento. O que nós vamos tratar na aula de hoje? Primeiro, conceituar o que é a probabilidade, precisamos entender esse procedimento. Depois, a gente vai falar dos tipos de eventos, né? Quais são os tipos de evento, o que é um evento e quais são os tipos. Vamos tratar especificamente da probabilidade desse evento ocorrer. E, por último, como sempre, nós vamos fazer uma bateria de exercícios aí, das mais variadas bancas. Tranquilo? Beleza? Então, começando com a definição de probabilidade, gente. Professor, o que é probabilidade? Nós, costumeiramente, trocamos essa palavra probabilidade pela palavra chance. Vou dar um exemplo. Qual a chance do seu time, ao disputar uma partida, ganhar? Então, essa palavra chance, ela é utilizada no nosso dia a dia em substituição à palavra probabilidade. Então, dizer a chance do seu time ganhar um jogo de futebol seria a mesma coisa de dizer a probabilidade de seu time ganhar um jogo de futebol. Então, nós associamos a palavra probabilidade à palavra chance, que é mais costumeira. Portanto, encontrar a probabilidade de algo ocorrer é nada mais, nada menos do que encontrar a chance daquilo ser concretizado, da chance da vitória ou a chance da
derrota, tranquilo? Então, quando nós associamos a palavra probabilidade à palavra chance, fica mais fácil de compreensão do que quer dizer probabilidade. Então, é chance de um determinado evento ocorrer, ok? Bom, nós costumamos dar uma representação numérica para indicar esta chance, esta probabilidade desse evento ocorrer. E aí, costumeiramente, nós dizemos o seguinte: se esse evento tem chance de não ocorrer, não vai ocorrer mesmo. O jogo, a partida não vai ser disputada. Então, ele pode variar de 0 até 100. Onde 0 não tem chance nenhuma e 100 tem chance total, ok? Então, toda probabilidade ela vai variar nesse patamar, de 0 a 100, onde 0 é, digamos, chance nenhuma de acontecer e 100 é chance total de acontecer. Bom, isso a representação em porcentagem. A probabilidade, a chance, o número que indica as possibilidades de ocorrência, ela pode ser dada na forma de porcentagem, pode ser indicada na forma de fração. Como assim fração? 0% é 0 dividido por 100. 100% é 100 dividido por 100. E aí, nesse intervalo de 0 a 100, todos os valores são possíveis, tá? Mas o que é 0 dividido por 100? 0 dividido por 100 é 0. O que é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 é 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, nós concluímos que a probabilidade é um número que indica as possibilidades de algo ocorrer, que varia entre 0 e 1. Isso indicando ele através de numeral absoluto, de 0 a 1. Ou poderia indicar na forma de porcentagem, de 0% a 100%. Então, geralmente, a probabilidade ela é indicada em um desses três. Ou ela vai ser indicada na forma de porcentagem, ou na forma de fração, ou na forma de um número decimal compreendido entre 0 e 1. Professor, eu poderia dizer 4 sobre 5, isto é uma probabilidade? Sim, gente. 4 sobre 5 é a mesma coisa que 0,8, que é a mesma coisa que 80%. Então, observem que uma mesma fração ela pode ser indicada na forma decimal e na forma de porcentagem. E a probabilidade pode aparecer em qualquer uma dessas formas. Eu poderia ter uma alternativa 4/5, ou poderia ter 0,8, ou poderia ter 80%. Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, é muito importante que você entenda isso. Que probabilidade quer dizer o quê? A chance de um determinado evento ocorrer. Ela está sempre associada a um valor numérico. E esse valor numérico varia entre 0 e 1, ou entre 0% e 100%. Tranquilo? Beleza? Bom, compreendido o que é probabilidade, nós precisamos agora de algumas outras definições, agora partindo para a parte mais formal, para a parte mais técnica. Eu preciso conhecer algumas linguagens que vão aparecer no nosso dia a dia. E aí, para que você não fique ali sem entender, vamos lá. Experimento aleatório. A probabilidade, ela trata de experimentos aleatórios. Ela trabalha a chance de algo ocorrer baseado em experimento aleatório. Professor, o que é um experimento aleatório? É aquele experimento que pode ser apresentado
pode apresentar resultados diferentes quando repetido por diversas vezes. Então, se você repetir aquele procedimento várias vezes, você pode ter N resultados diferentes. Então, isso que é um experimento aleatório. Não é aquele lance que toda vez que você fizer vai dar sempre a mesma resposta. Aí não é aleatório. Tá? Aleatório é aquele que você vai desenvolver, pode acontecer uma coisa, pode acontecer outra, pode ser outra mais diferente ainda, enfim, pode-se dar N respostas. Tá? Então, experimento aleatório é todo experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetido nas mesmas condições. Tá? Então, nós iremos trabalhar exatamente com situações assim, experimentos aleatórios. Exemplo, professor, lançamento de um dado, você pega um dado, lança o dado. Um dado não viciado, obviamente, essa termologia, inclusive, ela aparece às vezes nos exercícios, lançado um dado não viciado. A palavra não viciado é só para descartar a hipótese desse dado dar sempre a mesma resposta, certo? Eu coloquei um peso no dado, então ele vai cair sempre desse lado, tal. Então esquece essa hipótese. O dado é perfeito, não tem nada que faz com que ele altere a resposta. É só realmente o ato de lançar e aí há 6 possibilidades. Pode sair tanto o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Eu tenho 6 possibilidades de resultados. Então, isso é um experimento aleatório? Sim, eu posso lançar uma vez e sair o número 1, lançar outra vez e sair o 3, lançar outra vez e sair o 4, lançar outra vez e voltar a sair o 1. Então, enfim, eu não sei qual é o valor que vai ser resultado do meu lançamento, mas pode ser qualquer um deles. Sorteio de loteria. Quando se faz o sorteio da Mega Sena, da Quina, enfim, da loteria em geral, nós não sabemos qual é o número que vai dar. São sorteados e cada vez que faz o sorteio nas mesmas condições, nós temos sempre valores diferentes. Então, é um experimento aleatório também, beleza? Bom, agora que a gente já sabe o que é experimento aleatório, vamos entender o que é um espaço amostral. É uma outra palavra que também comumente aparece. O que quer dizer espaço amostral, gente? Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Nós acabamos de exemplificar o lançamento de um dado como sendo um experimento aleatório, correto? Beleza. Quais são as possibilidades de resposta quando eu lanço o dado? Eu sei que o dado tem 6 faces, portanto, pode sair como resposta qualquer uma das 6 faces. Então, eu tenho desde o número 1 até o número 6. Então, o meu espaço amostral é a quantidade de resultados possíveis. Então, no lançamento de um dado, quantos resultados possíveis eu tenho? 6 resultados possíveis. Então, o meu espaço amostral é 6. Porque eu vou ter 6 tipos de respostas diferentes que podem ser consideradas no lançamento de um dado. Se eu lançar uma moeda, por exemplo, na moeda eu vou ter só 2 opções. Quando eu lanço uma moeda, ou eu tenho cara ou eu tenho coroa. Eu não tenho outra opção. Professor, se ela cair em pé, não, essa hipótese a gente descarta, tá? A moeda sempre vai cair de uma face ou de outra. Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Então, eu tenho 2 possibilidades. O meu espaço amostral é 2. Nós vamos indicar o espaço amostral por essa letra grega, chamada ômega, ok? Nós usamos a indicação do espaço amostral por essa letra grega. Então, quando você ver ômega lá, N ômega, geralmente aparece N ômega, quer dizer N de número, o ômega de espaço amostral, então o número de elementos do espaço amostral é essa indicação que nós vamos usar. Por exemplo, jogar uma moeda. Quando eu jogo uma moeda, como eu já disse, eu tenho 2 opções. Então, o meu espaço amostral é cara ou coroa, só tenho essas 2 opções. Sortear um número de 1 a 100. Qual é o meu espaço amostral? São os números de 1 a 100. 1, 2, 3, 4, 5 até o 100. Então, o meu espaço amostral será constituído de 100 elementos. Então,
No lançar o dado, quem é o meu espaço amostral? É a face 1, a face 2, 3, 4, 5 ou 6. Beleza? Compreendido? Então, dizemos que um espaço amostral é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer, tá? Então, nós vamos estar trabalhando a probabilidade em um espaço amostral equiprovável. Por quê? Porque nós estamos dando as mesmas condições de todos os elementos saírem. Todos eles possuem a mesma chance, nenhum mais, nenhum menos. A chance de sair qualquer um deles é a mesma. Por isso, nós dizemos que o nosso espaço amostral é equiprovável, beleza? Bom, continuando ainda com a parte conceitual. Então, nós já entendemos que experimento aleatório é aquele experimento que, repetido várias vezes, apresenta resultados diferentes. Nós já vimos que espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Agora vamos ver o que é evento. O que é um evento? Evento, galera, é o nome que se dá a todo subconjunto do espaço amostral. Como assim, professor? O evento é aquilo que eu procuro, que eu quero determinar a chance dele ocorrer. Então, se eu digo qual a possibilidade de sair o número 3 no lançamento de um dado, então o meu evento é exatamente o alvo, aquilo que eu quero que ocorra. Eu quero que saia o número 3. Então, o meu evento é constituído de um elemento, que é o 3. E o meu espaço amostral são todas as faces do dado, de 1 a 6. Se eu dissesse qual é a probabilidade de sair um número ímpar no lançamento de um dado? Sair um número ímpar no lançamento de um dado. Então, qual é o meu evento? Os números ímpares que fazem parte da face do dado. O número 1, o número 3, o número 5. Então, nesse caso, o meu evento é constituído de 3 elementos. Beleza? Então, evento é um subconjunto, tá, do espaço amostral. Beleza? Pode ocorrer do evento ser o espaço amostral? Pode. Pode ocorrer do evento ser exatamente o espaço amostral. E aí nós vamos dar um nome especial para isso. E pode também do evento não conter nenhum elemento do espaço amostral. Isso pode acontecer também. Também tem outro nome que nós iremos dar aqui. Então, exemplos de evento. Sortear cara. Então, no lançamento de um dado, a gente já viu que tem cara ou coroa. Mas eu quero sortear cara. Então, o meu evento, cara. Detalhe, gente. O evento, ele é um subconjunto. Se ele é um subconjunto, ele tem que ser representado por uma letra. Você pode usar qualquer letra do alfabeto latino, de A a Z, para representar o subconjunto. Geralmente, nós usamos a letra A ou a letra B, alguma coisa assim, mas nada impede de você usar outras letras do alfabeto. Aqui eu usei letra E, conjunto E. Qual é o conjunto E? Cara, tá? É constituído por essa palavra cara, que representa uma face da moeda. Outro exemplo aqui, sortear um número ímpar entre 24 e 28. Quais são os números ímpares entre 24 e 28? O 25 e o 27. Então, nesse caso, o meu evento, né, o meu conjunto que representa esse evento, que é número ímpar, é o 25 e o 27. Sair um número ímpar no dado. Número ímpar, quantos números ímpares eu tenho? 3, 1, 3 e o 5. Então, nesse caso, o meu subconjunto vai ser 351 ou 135. Tranquilo? Isso é um evento. Beleza? Bom, vamos agora classificar os eventos. O evento ele pode ser chamado de certo, ele pode ser chamado de impossível e ele pode ser chamado também de mutuamente exclusivo ou excludente. Então, eu posso classificar o evento dependendo de como
está sendo a comparação do evento com o espaço amostral, ok? Vamos lá? Primeiro, quando que o meu evento vai ser um evento certo? Ele se diz certo quando o evento coincide com o espaço amostral, quando todos os elementos do evento também são elementos do espaço amostral. Se isso ocorrer, o meu evento é certo. É óbvio que vai acontecer. Querem um exemplo disso? Olha só. Lançar um dado e registrar os seguintes resultados. Então, no lançamento de um dado, qual é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Bom, qual é o evento que eu quero aqui agora? Ocorrência de um número menor que 7 e maior que 0. Olha o evento que foi determinado no lançamento desse dado. Eu quero que saia um número maior que 0 e menor que 7. Galera, se o dado só tem números maiores que 0 e menores que 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer resultado que sair vai estar de acordo com o que o evento está solicitando. Portanto, isso aqui é chamado de evento certo. Não tem como sair menor que 1 e não tem como sair maior que 6, porque eu só tenho faces numeradas de 1 a 6. Então, é um evento certo, ok? Beleza? Esse é o meu evento. Logo, o evento é igual ao espaço amostral, portanto, é um evento certo. Tranquilo. Evento impossível. O próprio nome já diz, professor, impossível. O que é impossível? Impossível é aquele que não tem como ser determinado. Não tem como, não tem chance disso ocorrer. E quando que isso não terá chance de ocorrer? Quando o evento for vazio. Tá? Então, se eu tenho um evento vazio, eu não tenho chance desse evento ocorrer. Exemplo, no lançamento de um dado, ocorrência de um número maior que 6. Não é possível, professor, eu determinar um número maior que 6 ao lançar um dado. Por quê? Porque 6 é o maior número do dado. Então, impossível. Portanto, evento impossível. Isso não vai ocorrer. O conjunto B, que é o conjunto dos números maiores que 6 presentes no lançamento de um dado, é conjunto vazio, não existe, ok? Então, se não existe, o evento é impossível. Tranquilo até aqui, galera? Belezinha? Então, vamos lá, continuando aí. Eventos mutuamente exclusivos ou excludentes. Observe que agora essa nomenclatura nós fazemos comparando um evento com o outro. Então, eu vou ter um determinado evento A, um determinado evento B, e existe uma análise comportamental entre eles. Então, esses dois eventos, eles podem ou não ter elementos comuns. Se eles têm elemento comum, é um trato. Existe uma intersecção entre eles. Agora, quando não existe elemento comum entre esses dois conjuntos, no exemplo que eu dei, A e B, eu digo que eles são excludentes ou exclusivos, tá? Um evento não tem nada em comum com o outro, ok? Então, exemplo, vamos pegar um evento C. Ocorrência de um número par no lançamento de um dado. Quais são as possibilidades? 2, 4 e 6. Um outro evento E, ocorrência de um número ímpar no lançamento de um dado. Então, quais são as possibilidades? 1, 3 e 5. Observe quem são os elementos de C. 2, 4 e 6. Quem são os elementos de E? 1, 3 e 5. Tem elementos comuns? Há possibilidade de algum momento eles serem iguais? Não. Então, nesse caso, como a intersecção entre os dois conjuntos é um conjunto vazio, eu digo que o conjunto C e o conjunto E, que são o evento C e evento E, são mutuamente exclusivos ou excludentes, toda vez que a intersecção for um conjunto vazio. Tranquilo? Exemplos de ocorrência de um evento. Bom, o que nós vamos fazer agora, professor? Nós vamos treinar como que se determina um evento. Então, eu vou dar alguns exemplos e nós vamos construir o evento que
o conjunto que associa ao evento citado, ok? É uma experiência que a gente vai fazer agora de construção do evento, que é o que você vai ter que fazer lá na hora da prova. Tá? Vai ser dado um texto, você vai ter que ler esse texto e identificar qual é o evento relacionado a esse texto. Então, vamos para alguns exemplos aqui. Ainda no lançamento de um dado, tá? Ocorrência de um número par. Como que ficaria o evento nesse caso? Quantos elementos e quais os elementos desse evento? Bom, 2, 4 e 6, beleza? Outro evento, ocorrência de um múltiplo de 3. Então, no lançamento de um dado, eu tenho 6 faces, numeradas de 1 a 6. Aqui ele quer saber qual a possibilidade, né? Qual é a ocorrência de um múltiplo de 3. Basta nós sabermos quem são os múltiplos de 3. Múltiplo de 3 faz parte da tabuada do 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então, eu vou ter dois termos, o 3 e o 6. Tranquilo? Outra ocorrência. Ocorrência de um número ímpar. Bom, já vimos, 1, 3 e 5. Outra ocorrência. Tá? Então, 1, 3 e 5. Beleza? Esses aqui são exemplos. Vai ocorrer do exercício te dar esse texto e você vai ter que determinar quem é o conjunto ou quantos são os elementos do conjunto evento. Tranquilo? Professor, por que eu tenho que saber isso? Por quê? Por causa disso que nós vamos ver agora. Probabilidade de ocorrer um evento. Agora vem o conceito principal aqui. Como que se determina a probabilidade de ocorrer um evento? E olha como é muito simples, galera. A probabilidade de ocorrer um evento é dado por quem? Pelo número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Professor, mas não está escrito aí isso aí, está escrito o número de elementos de A. Então, quem é esse A? Esse A é a quantidade de elementos favoráveis. Por que favoráveis, professor? Porque são os elementos que eu desejo encontrar a possibilidade, a chance de ocorrer. Então, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número ímpar? Então, eu tenho 1, 3 e 5, eu tenho 3 elementos. Então, o meu A, esse aqui, ó, número de elementos de A, é 3, porque eu tenho 3 possibilidades de sair um número ímpar. Número de elementos do espaço amostral. No caso do lançamento de um dado, meu espaço amostral é constituído de 6 elementos, porque são faces de 1 a 6. Tranquilo? Então, isso que quer dizer probabilidade de algo ocorrer. Beleza, gente? Então, probabilidade é uma divisão, é uma razão entre número de elementos favoráveis, que eu determino que é aquilo que eu quero que ocorra, que aconteça, dividido pelo número total de possibilidades. E nesse total de possibilidades tem coisas que eu quero e coisas que eu não quero. É o total disponível, tá? Então, basta fazer essa divisão. E aí a gente vai chegar àquela conclusão que a gente já trabalhou no início da aula. A nossa probabilidade vai estar sempre compreendida entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1, professor? Nunca maior que 1? Nunca maior que 1. Por que nunca maior que 1? Porque o número de elementos do evento não é maior que o número de elementos do espaço amostral. No máximo, ele será igual. E quando ele for igual, um valor dividido por ele mesmo vai dar 1, que é aquele evento certo que a gente viu no início da aula, ok? Então, nunca eu vou ter um valor maior que 1. Sempre é, no máximo, 1. E não vou ter menor que 0 também, porque na possibilidade de não existir nenhum elemento no evento, vai ser 0. E 0 dividido por qualquer valor é sempre 0, ok? Bom, vamos para alguns exemplos agora. Veja bem, ó. Consideremos o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita. Calcule a probabilidade de sair cara. Só que aqui ele vai colocar algumas condições, tá? Bom, quem é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral são as possibilidades de resultado.
Quando eu lanço uma moeda, quantos resultados eu posso ter? 2. Ou vai dar cara, ou vai dar coroa. Então, o meu espaço amostral é constituído de 2 elementos. Como ele quer que saia cara, o meu evento é somente cara. Então, o número de elementos do evento é 1. Eu só tenho uma cara. Beleza. O que é a probabilidade? Número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Número de elementos do evento é 1, espaço amostral é 2, então eu tenho que a probabilidade é 1 sobre 2. Lembrando que as alternativas de resposta podem estar na forma de fração ou podem estar também na forma decimal, 0,50, que seria o resultado de 1 por 2, ou na forma de porcentagem, 50%. Tranquilo? Então, 1 sobre 2, 0,50, 50%, a mesma coisa. Beleza? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair número maior do que 4? Então, eu vou lançar um dado. Espaço amostral. Qual é o espaço amostral? Eu tenho 6 possibilidades. Esse é o meu espaço amostral, lançamento de um dado. Só que ele quer que saia número maior que 4. Maior, então 4 não pode ser. Quais são os números maiores que 4 num dado? O 5 e o 6. Então, o meu evento é constituído de 2 elementos. Então, qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Vai ser número de elementos do evento, que no caso aqui são 2, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 2 sobre 6, que simplificando, 1 sobre 3. Ou, se você dividir aquilo, vai dar 0,333 ou 33,3%, ok? Se você quiser colocar em porcentagem. Belezinha? Então, tá aí, galera, ó. Fiquem atentos e espertos, porque pode ser representado de outras formas. Geralmente é na fração, viu, gente? Geralmente é fração ou porcentagem, na maioria dos casos. 3. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas, distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas? Olha só, vou lançar 3 moedas perfeitas. Quer dizer o quê? Elas não são viciadas. Quando eu lanço uma moeda, só existe 2 possibilidades, ou dar cara ou dar coroa. Beleza. Ele fala distinguíveis. Por quê? Porque eu vou saber quem é a moeda 1, a moeda 2, a moeda 3. Elas podem estar, por exemplo, distinguindo uma da outra por cor, alguma coisa assim. Mas elas são perfeitamente identificáveis, tá? Pelo menos 2 caras, qual que é a possibilidade de sair isso? Ou exatamente 2 caras. Eu tenho 2 perguntas aqui. No lançamento de 3 moedas, qual é a possibilidade de sair pelo menos 2 caras e exatamente 2 caras? Beleza. Bom, nós vamos usar uma representação aqui para nos auxiliar a encontrarmos o espaço amostral. O espaço amostral, nesse caso, vai ser o conjunto de todas as combinações possíveis. Eu estou lançando 3 moedas. Cada moeda pode me dar 2 resultados, ou dar cara ou dar coroa. Então, ao lançar a moeda 1, eu posso ter cara ou posso ter coroa. A moeda 2 a mesma coisa e a moeda 3 a mesma coisa. Então, fazendo as combinações possíveis, nós temos o seguinte, gente, ó. Construindo espaço amostral. Eu vou chamar cara de C e coroa de K. Pode ser que as 3 moedas saiam cara, cara, cara. Pode sair cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Essas são todas as possibilidades de combinação entre essas 3 moedas. Tranquilo? Depois que eu fiz isso, professor, mas eu precisava fazer desse jeito? Não. Você poderia usar outros mecanismos, tipo o princípio fundamental da contagem. Se você vai sortear 3 moedas, aqui eu tenho 2 possibilidades, aqui eu tenho 2 possibilidades, aqui eu tenho 2 possibilidades, o total de possibilidades é o produto delas. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Você acha o total de possibilidades. Porém, nesse caso aqui, eu tenho perguntas associadas a um tipo específico de resultado. Então, vamos lá.
Pelo menos duas caras. Olha só, eu tenho aqui o meu espaço amostral. Aonde eu tenho duas caras? Aqui, ó, pelo menos, gente, quer dizer no mínimo duas. Pode ter três? Pode. É pelo menos, quer dizer no mínimo duas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, acabou. Aonde tem duas caras, somente nessas situações. Então, eu tenho 4 possibilidades. O meu espaço amostral vai ser constituído de 4. Então, a probabilidade de sair duas caras vai ser o número de elementos do evento, que é 4, dividido pelo total do espaço amostral, que é 8. 4 sobre 8 é 1 sobre 2, portanto, 50%. Beleza? Exatamente duas caras, gente. Exatamente duas caras, isso quer dizer que esse cara aqui já não entra mais. Por quê? Porque aqui tem 3. Exatamente não pode ser nem mais e nem menos. Se é exatamente duas, tem que ser duas. Ó, 2, 2, 2. E pronto. Então, eu tenho só 3 possibilidades. Portanto, meu evento aqui agora é 3. A probabilidade de sair exatamente duas vai ser 3 sobre 8, que ao dividir dá 0,375 ou 37,5%. Tranquilo? Então, essa é a possibilidade aí. Beleza? Exemplo 4, galera, olha só. Formar todos os números de 3 algarismos distintos, permutando os dígitos 7, 8 e 9. Qual a probabilidade de, escolhendo um número desses ao acaso, ele ser ímpar, par, múltiplo de 6, múltiplo de 4 ou maior que 780? Eu tenho 5 perguntas aqui para essa mesma questão. Ele pede para formar números de 3 algarismos, tá? Distintos, permutando os dígitos 7, 8 e 9. Então, vamos lá? Olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar meu espaço amostral. Meu espaço amostral vai ser constituído por todos os números formados pela combinação daqueles 3 algarismos. Então, eu vou ter 789, 798, 879, 897, 978 e 987. Fiz todas as combinações possíveis entre esses 3 algarismos. Conclusão, quantas combinações eu consegui? 6. Beleza, então são esses números aqui. Agora, de acordo com isso, eu vou responder essas alternativas. Na letra A, ele pergunta: qual a probabilidade de, escolhendo um desses números, ele ser ímpar? Quantos ímpares eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 números ímpares. Então, a possibilidade de ser ímpar é 4. De um total de 6, então a probabilidade é 4 sobre 6, que simplificando, 2/3, 0,66 ou 66%. Tranquilo? Viu como é simplesinho? Se você sabe o número de elementos do evento, sabe o número de elementos do espaço amostral, é só dividir. Dele ser par, quais são os números par? Eu só tenho 2 par, o 798 e o 978. Então, 2 de 6. 2 de 6, 1/3, 0,33 ou 33%. Na letra C, múltiplo de 6. O que é múltiplo de 6? Tem que fazer parte da tabuada de 6. Professor, como que eu vou saber qual faz parte da tabuada do 6? Basta você dividir e verificar. Se você conhece os critérios de divisibilidade por 6, vou voltar aqui nos números, ó. Se você conhece os critérios de divisibilidade por 6, você vai saber que, primeiro, para o número ser divisível por 6, ele tem que ser par, ele não pode ser ímpar. Então, eu já descarto esse, já descarto esse, já descarto esse, já descarto esse, já descarto esse. Só me resta essas 2 possibilidades. Aí, ou você faz a divisão, se der uma divisão exata, ele é múltiplo de 6, senão você usa os critérios de divisibilidade. O número para ser divisível por 6, além de ser par, a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, olha só, 7 mais 9, 16, mais 8, 24. 24 dá para dividir por 3. Então, 7, 9 e 8 é divisível por 3 e é divisível por 2 porque é par, então é divisível por 6. Aqui vai ser a mesma coisa. Tranquilo? Então, se você sabe o critério de divisibilidade, você usa. Sabe, professor, eu não lembro. Então,
Então, divide. Se der uma divisão exata, ele vai ser múltiplo, senão não vai. Ok? Então, eu só tenho 2. Então, é só dividir 2 por 6. Outra, ser múltiplo de 4, a mesma situação, né? O número ele vai ser múltiplo de 4 quando os dois últimos números forem divisíveis por 4 ou os dois últimos números terminarem em 0, 0. Não é o caso, porque tem que ser par. Tem que ser par, não pode ser ímpar. Então, eu só tenho esses dois pares. E 98 e 78 não é divisível por 4. Então, não tem múltiplo de 4, conjunto vazio. Portanto, a probabilidade disso ocorrer é de 0%. Isso é um evento impossível. De ser maior que 780. Gente, todos os números são maiores que 780. Porque o menor dele é o 789, o menor deles. Então, todos são maiores. Então, a probabilidade de ser maior que 780 é de 100%, porque eu tenho 6 elementos no evento, 6 elementos no espaço amostral, e isso me dá 100%, que é um evento certo, ok? Bom, mais um aqui. Consideremos todos os números naturais de 4 algarismos distintos que se podem formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Escolhendo um desses ao acaso, qual é a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine por 7? Olha a condição imposta pelo exercício. Tem que começar por 3 e terminar por 7. Se é para começar por 3 e terminar por 7, vamos encontrar primeiramente o nosso espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o conjunto de todos os números que podem ser formados com esses algarismos. Como eu vou formar números de 4 algarismos usando esses algarismos aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Então, eu tenho 6 possibilidades, 5, 4 e 3. Eu tenho um total de 360 combinações. Eu consigo formar 360 números usando esses 6 algarismos, com 4 algarismos cada número. Beleza. Agora, vamos para o espaço amostral, ou para o evento. O evento tem uma condição, tem que começar com 3 e tem que terminar com 7. Então, o primeiro tem que ser 3 e o último tem que ser 7. Então, aqui eu só tenho uma possibilidade, aqui eu só tenho uma possibilidade. Aonde que eu vou poder mexer? Só no meio, só no meio. Como eu tenho 6 números e já usei 2, sobraram quantos números? 4 e depois 3. Portanto, a quantidade de números que eu consigo formar, que começa com 3 e termina com 7, vai ser um total de 12. Sendo assim, a probabilidade de sair um número que comece com 3 e termine com 7 vai ser o total de números que eu consigo formar nessa condição, dividido pelo total de números que eu consigo formar no geral, no todo. Portanto, 12 sobre 360, que vai me dar 3,33%. Beleza? Tranquilo? Vamos para os exercícios, gente? Olha só. O que eu tenho aqui, ó? O TFPR 2018, assistente em administração. Em uma pesquisa com 500 pessoas, os entrevistados foram classificados segundo sexo e cor de cabelo. E o resultado encontrado está disposto na tabela abaixo. Então, está aqui a tabela. Se uma pessoa da amostra é escolhida ao acaso, assinale qual a probabilidade dela ser loira e do sexo feminino. Beleza? Gente, número de elementos do evento. Número de elementos do espaço amostral. 500. Eu tenho 500 pessoas. Ok? Só que agora ela quer saber, qualquer uma vai escolher uma pessoa ao acaso. Beleza. Essa pessoa tem que sair da onde? Ela tem que ser loira e do sexo feminino. Então, tá aqui, ó, sexo feminino, loiro. Loiro e do sexo feminino. Quantas pessoas são loiras e do sexo feminino? 140. Então, número de elementos do evento, 140. Qual a probabilidade de ser escolhido uma pessoa desse grupo? A probabilidade de ocorrer uma pessoa desse grupo é de total de pessoas desse grupo, que é 140, dividido pelo total de pessoas. Portanto, ó, simplifica o zero, 14 sobre 50,
14 sobre 50. Observe que não tem essa alternativa aqui, então eu vou ter que simplificar. 14 dividido por 2, 50 dividido por 2. Eu vou ter 14 por 2, 7. 50 por 2, 25. Resposta 7 sobre 25. Tranquilo? Está resolvido. Beleza? Então pronto. Olha como, quando a gente sabe o conceito de probabilidade, é resolvido com muita tranquilidade e rapidez também, né? Você vê que é bem tranquilo resolver esse exercício. Um outro exemplo, ó. Um outro exercício aqui, Copsuel 2019, Prefeitura de Londrina, Paraná, concurso para procurador do município. Olha o que eu tenho aqui. Ele nos deu aqui uma figura, uma imagem e tal, mas é mais ilustrativo. O que vai importar é o que está aqui no contexto. Um colégio possui 300 alunos matriculados. Entre esses alunos, a probabilidade de se encontrar aleatoriamente um estudante que gosta de matemática, mas que não gosta de português é de 25%. A chance de encontrar esse aluno é de 25%. Além disso, existem 105 alunos que não gostam de ambas as disciplinas, ou seja, não gostam de matemática e nem de português. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de encontrar, ao acaso, entre os matriculados, um estudante que gosta de português, independente se gosta ou não de matemática. Bom, isso aqui nos remete a operações com conjuntos. Se você entende de operação de conjuntos e representa isso por diagrama, fica bem tranquilo. Veja bem, gente, quando eu tenho quantos alunos... Aqui, ó, vou desenhar dois diagramas. Um diagrama é dos alunos que gostam de matemática, o outro é dos alunos que gostam de português. Galera, aqui no meio, eles estão entrelaçados. E aqui é exatamente a quantidade de alunos que gostam das duas disciplinas, matemática e português. Nessa posição aqui, que eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, então B gosta de português e matemática. A são os alunos que gostam só de matemática e não gostam de português. E aqui, na posição C, são os alunos que gostam só de português e não gostam de matemática. O que o texto nos deu? Ele falou que 25% gostam de matemática, mas não gostam de português. Quantos alunos são? 300 alunos. Gente, 25% de 300 é calculado da seguinte forma: 25 vezes 300 dividido por 100. E ao fazermos essa conta, nós vamos encontrar exatamente 75. Ou seja, 75 alunos gostam de matemática, mas não gostam de português, beleza? Além disso, ele falou que 105 alunos não gostam nem de português e nem de matemática, então estaria do lado de fora. A pergunta é: qual a probabilidade de, escolhendo ao acaso, encontrar um aluno que goste de português, independente dele gostar de matemática ou não? Ou seja, gostar de português tem que estar dentro da bolinha do português, independente se ele gosta só de português ou ele gosta de português e matemática, ou seja, B mais C. Bom, veja bem, gente, se eu tenho 300 alunos, 105 não gosta de nenhuma, 75 gosta só de matemática. Quantos que gostam de português? O que sobrar. Então, eu vou pegar 300 menos 75 menos 105. Eu tenho que descontar esses dois, que é os que gostam só de matemática e os que não gostam de nenhum. Então, ao fazer essa conta aqui, 300 menos 75 menos 105, eu vou encontrar 120. Tranquilo? 75 com 105 é 180, 300 menos 180 é 120. Então, qual a probabilidade? 120 gosta de português. Qual a probabilidade de sair uma pessoa que gosta de português? É só dividir 120 por 300. E fazendo essa continha, 12 por 30, simplificando, eu vou ter aqui 6 por 15, né?
6 por 15 e simplificando ainda por 3, eu vou ter 2 por 5. 2 dividido por 5. Só que observem que aqui, gente, ó, está em porcentagem. 2 dividido por 5, vou fazer a continha aqui do lado, ó. Vou fazer a continha aqui. 2 dividido por 5, 2 dividido por 5, isso aqui vai ser igual a 0,4, ou simplesmente 40%. Tranquilo? Tá? 2 dividido por 5 dá 0,4. E 0,4 é 40%, portanto, resposta letra C. Tranquilo? Está resolvida a questão. Belezinha? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Um agente de fiscalização e orientação visitou 7 escolas, 4 empresas e 3 laboratórios. Depois apresentou um relatório de fiscalização para cada estabelecimento que visitou. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Se um relatório foi perdido, a chance de ser de uma empresa é maior do que ser de um laboratório, então ele pede para fazer uma comparação. Se for escolhido um relatório ao acaso, qual vai ter mais chance, de ser da empresa ou de ser do laboratório? Então, vamos lá. Chance de ser da empresa. Como que eu calculo? Número de quantidade de relatórios da empresa. 4 relatórios. Dividido pela quantidade total de relatórios. Eu tenho 7, com 4, 11, com 3, 14. E 4 dividido por 14 vai dar aqui 0,28 ou 28%. Probabilidade de ser do laboratório. Como que eu calculo? Do laboratório vai ser a quantidade de relatórios do laboratório, ele tem 3, ó, 3 do laboratório, dividido pelo total, 14. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar 0,21 ou 21%. Portanto, quem é maior? A probabilidade da empresa. Então, ele está dizendo aqui que a chance de ser de uma empresa é maior do que o laboratório? Sim, está certo. Resposta correta. Beleza? Então, está aqui, 28% empresa, 21% laboratório. Olha como é bem simples esse exercício, era só fazer uma divisãozinha básica ali, a gente chega na resposta. Olha só esse outro aqui, ó, Banca IADs, 2019. Antes de realizar uma cirurgia, o paciente perguntou ao médico qual era a probabilidade de a cirurgia dar certo e resolver o problema de saúde apresentado. O médico respondeu que a probabilidade de sucesso da cirurgia era de 99%. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a chance de a cirurgia não dar certo era igual a... Galera, também um exercício bem simples, onde nós só precisamos entender de que forma pode ser representada uma probabilidade. Então, eu disse para vocês que a probabilidade pode ser representada através de uma fração, através de um número decimal compreendido entre 0 e 1 e através de uma porcentagem. Então, eu tenho aqui uma numeração decimal. Galera, se eu tenho 99% de chance de dar certo, quantos por cento de chance de não dar certo? Se o todo é 100, então eu vou ter 1% de não dar certo. De não dar certo, ok? De não dar certo. 1%. Mas, professor, não tem 1% aqui, então vamos transformar. O que é 1%? É 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100, 0,01. Resposta, letra E. Pronto, está resolvido o exercício. Olha só, eu só precisava compreender a forma de representação de uma probabilidade para poder responder esse exercício. Tranquilo? Lembre-se que sempre o total é 100%. Lembra que eu disse que varia de 0 e 1? 0, 0%. 1, 100%. Ok? Não pode passar disso. E aqui, o último exercício que a gente vai resolver, Banca FCC 2019, Prefeitura de Recife, né? Cargo analista de gestão contábil. Esse ano, 2019.
Em uma empresa com 160 funcionários, em que 55% são homens e o restante mulheres, decide-se demitir 20 homens e 15 mulheres. Posteriormente, verificou-se que, no novo quadro de funcionários, apenas 1/3 das mulheres possui nível superior completo. Escolhendo aleatório um funcionário do novo quadro, após a demissão, a probabilidade dele ser mulher e não possuir nível superior completo é de... Aí eu tenho aqui as alternativas. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar essa quantidade de espaço amostral. Quantas pessoas existem no meu espaço amostral? Eu tinha 160 funcionários. Desses 160, o que aconteceu? 55% são homens, tá? E o restante são mulheres. Eu tenho que me ligar nas mulheres aqui. A minha preocupação é com as mulheres e não com os homens. Então, eu tenho aqui, se 55% são homens, 45% são mulheres. Então, para encontrar 45% de 160, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 45 e dividir por 100. Então, eu tenho aqui, ó, 45 vezes 16, vamos fazer essa conta, 6 vezes 5, 30, vão 3, 24 e 3, 27, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 4, 4. Então, eu tenho 0, 7, 5, 12, vai 1, 6, 7, 720. Dividido por 10, porque sobrou 10 aqui, 72. Conclusão, total de mulheres, 72. É o que existe nessa empresa. Calma aí, nós não demitimos ninguém ainda. Eu só descobri o total de mulheres. Se 55% são homens, então 45% é mulher, que dá um total de 72. Quantas mulheres foram demitidas? 15. Então, 72 menos 15, isso vai ser igual a 57. 57, beleza? Então, hoje, no quadro, após a demissão, existe 57 mulheres. Agora entra, ele falou que 1/3 dessas mulheres tem nível superior completo. Se 1/3 tem nível superior completo, quantos não têm nível superior completo? O que falta, o restante disso. O restante de 1/3 é 2/3. É o que falta no de cima para ser igual ao de baixo. Se eu tenho que 1/3 tem nível superior, é porque 2/3 não tem nível superior. Então, o que ele diz aqui é que 2/3 não tem nível superior. E ele pergunta a probabilidade de, ao escolher uma pessoa, ela não ter o nível superior e ser do sexo feminino, né? Ó, ser uma mulher e não possuir o nível superior. Beleza. Então, eu vou achar 2/3 de 57, que é 2 vezes 57 dividido por 3. 2 vezes 57 dividido por 3 vai dar 38. 38. Então, está aqui. 38 mulheres não possuem o ensino superior. Bom, agora eu tenho que encontrar a probabilidade. Ele não quer saber quantas mulheres tem, ele quer saber qual a probabilidade de, ao escolher uma pessoa, ela ser mulher e do sexo feminino. Bom, quantas pessoas tem nessa empresa? Eu tenho 72, eu tinha 72 mulheres, inicialmente mulher era 72 e homens 88. Por que 88? Porque era um total de 160. Aí eu tirei 15 mulheres e tirei 20 homens. Então, eu passei a ter 57 mulheres e passei a ter 68 homens. Beleza? Isso após a demissão. Qual é o total de funcionários dessa empresa? É a soma, 57 mais 68, 125. Então, essa empresa que antes tinha 160 pessoas, passou a ter 125. Aí a pergunta é aqui, ó, escolhendo aleatoriamente um funcionário do novo quadro, ou seja, meu quadro agora é 125, não é mais 160. A probabilidade dela ser mulher e não possuir nível superior completo vai ser probabilidade de ser mulher e não ter nível superior, 38.
evento espaço amostral, 125. 38 sobre 125. E aí a gente vai fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 0,304 e por aí vai. Vai dar um resultado assim. Professor, mas ali está em porcentagem, então multiplica por 100. Ao multiplicar por 100, isso daqui, nós vamos encontrar aí 30,4%. Tá? Então, 30,4 aqui, resposta letra D. Está respondida a questão. Ok? Então, olha só, eu tive que encontrar o número decimal e depois transformar para porcentagem. Para transformar o decimal para porcentagem, é só multiplicar por 100. Pronto, foi o que eu fiz. Está aqui, ó, 30,4, está resolvido o exercício. Tranquilo, galera? Belezinha? Beleza, né, galera? E assim chegamos ao final da aula. Galera, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Tranquilo? Espero ter colaborado aí por essa introdução, né? Essa parte introdutória de probabilidades. Trabalhamos a parte básica. Temos uma outra aula agora com um aprofundamento, trabalhando aí agora a probabilidade da união, da intersecção, de eventos mútuos. Então, entra depois no segundo momento a parte mais complexa. Nos encontramos, então, na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a LAC Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso. A inscrição está o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio e, além disso, você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, nós vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.